Vou começar a gravar aqui. Então, muito boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre Setembro Amarelo. E aí, o tema para a gente vamos falar sobre suicídio? É uma palavra forte, né? Uma palavra de grande impacto, mas de extrema necessidade para não só para o momento que a gente vive hoje, né? Numa pós-pandemia ou até mesmo pós-crise, né? Como nós estamos vivendo, não só a crise econômica financeira, mas também uma crise social. Então, aonde é que entra, né? Todas essas possibilidades de discussão dentro de um grupo como esse, né? Hoje nós já estamos com 22 pessoas, então muitíssimo obrigada pela participação de vocês. E discutir isso com um grupo amplo faz muita diferença e realmente é de grande satisfação poder ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. Eu vou transmitir a minha tela para vocês e vocês confirmem para mim assim que vocês estiverem vendo, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade em me ouvir ou de falar ou de me ver, é só erguer a mãozinha que a gente tenta buscar aqui alguma solução em termos de internet. Vamos lá. Bom, quando a gente, então, fala de Setembro Amarelo, setembro ele é um mês dentro, né, desse quadro social. Setembro ele é um mês muito amplo, né, de várias informações. Então, no dia, deixa eu só buscar aqui, no dia 22/9, por exemplo, a gente vai comemorar o dia do surdo, o dia da linguagem de sinais. Então, setembro ele tem essa característica, né, não só de trazer o Setembro Amarelo, mas também de trazer o Setembro Azul, né? Então, a gente, esse mês, em duas datas específicas, hoje e no dia 22/9, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois assuntos. Hoje, como Setembro Amarelo, e dia 22, vamos falar sobre Setembro Azul. E lá no dia 22 tem uma surpresa muito especial, muito bacana, a gente vai ter a presença de uma intérprete de Libras e vai ser show. Convido a todos vocês a não perderem, vai ser bacana mesmo. Bom, quando a gente fala, então, em Setembro Amarelo, ele está muito caracterizado com o suicídio, né? E antes mesmo da gente iniciar falando, né, sobre campanhas ou falando sobre prevenção, a gente precisa entender um pouco sobre o suicídio, né? O que é o suicídio num contexto geral? Então, buscando definições, né, o suicídio ele vem como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, né, cujas intenções é basicamente a morte, né, de uma forma consciente, intencional, mesmo que ambivalente, né, mesmo que tenha várias formas ou vários meios, ele acredita que aquilo vai ser letal para a vida dele, tá? Então, quando a gente fala em suicídio, a gente busca essa definição e também levando um outro conceito, ou uma outra forma que nós chamamos de comportamento suicida, né? Que são aqueles ou aquelas pessoas que buscam pensamentos, planos e tentativas de suicídio. E aí, o mais interessante de tudo isso é que não é uma coisa longe da nossa realidade, né? Longe dos nossos pensamentos, longe dos nossos momentos, né? Muitos estudos mostram que quando a gente muitas vezes está irritado ou está transtornado por algum momento, por algum motivo na nossa vida, a gente tem alguns pensamentos ruins, né? Outros estudos mostram, por exemplo, mães que têm pensamentos com filhos caindo de um andar, ou filhos sendo afogados no mar, enfim. São pensamentos que o nosso subconsciente, ele faz acionamentos, ele ativa isso de vez em quando, e fazendo com que a gente transforme alguns pensamentos em futuras imagens
na nossa mente, né? E aí isso se difere muito de quem tem problemas psicológicos e psiquiátricos, de quem não tem nenhum tipo de problema, né? E nós vamos conversar sobre isso. Será que então aquilo que eu estou pensando, né, em um momento aleatório da minha vida, faz sentido para que o futuro seja diferente? Faz todo sentido, né? E isso a gente precisa conviver, né, com as nossas análises e tudo mais, mas ficar muito atentos a isso, né? E nós vamos conversar sobre como identificar isso, enfim, não só em nós, mas principalmente em quem está ao nosso redor. Mas muitas vezes, quando a gente faz análise de outras pessoas, a gente encontra em nós mesmos algumas situações que servem de alerta para que a gente também fique mais ligadinho. Não que eu estou dizendo que nós iremos provocar ou nos suicidarmos, não é isso, né? Mas alguns fatores que mexem com a nossa inteligência emocional, que fazem parte, né, dessa construção de vida que a gente está vivendo e estamos aprendendo diariamente, né? Então, isso é algo que vem o tempo todo. Quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente busca, então, a campanha Setembro Amarelo, né? Que ela teve início em 2014, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, e com parceria no Conselho Federal de Medicina. Então, no dia 10 de setembro, né, deste mês, é comemorado, então, né, o dia em que o mundo faz uma campanha de prevenção ao suicídio. Só que nós somos muito de dados, né, de datas para isso, datas para aquilo, mas vocês concordam que a gente tem que fazer esse processo o ano todo? Assim como não somente em Outubro Rosa cuidar do câncer de mama, né, mas em Novembro Azul cuidar do câncer de próstata, mas sim algo o tempo todo buscando informações, né, buscando prevenções, buscando auxílios, buscando tanto ajuda quanto levar ajuda para alguém, né? Então, isso que é bacana a gente pensar e a gente ter isso em mente para poder mudar um pouco o nosso conceito de vida, né? O que a gente interpreta como ser um conceito de vida, tá? Bom, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo todo, né? Então, trata-se de uma realidade que está registrada e cerca dessas porcentagens de 1 milhão, 68,8% dos casos acontecem em jovens, infelizmente, e principalmente em jovens que possuem transtornos mentais. Então, quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente fala numa campanha de prevenção que está muito correlacionada com doenças, não somente, mas está muito correlacionada com doenças mentais, né? Então, lembra que eu comentei sobre a inteligência emocional? E isso vai muito de encontro com tudo que a gente vem falando, né? Quanto mais desenvolver a nossa inteligência emocional, controlar os nossos sentimentos e emoções, muito mais será saudável o nosso futuro e o futuro de quem está ao nosso redor, né? Então, se a gente buscar que 96,8%, né, dos suicídios são ocasionados por jovens, tem muita coisa correlacionada aí, né? Primeiro falando de maturidade, né? Os jovens são mais imaturos, eles não conseguem discernir situações com mais sabedoria, como outras pessoas com mais maturidade, né? Então, se a gente buscar, por exemplo, casos de depressão, de transtorno bipolar, né, de abuso de substâncias ilícitas, isso seria alguns pontos, né, alguns fatores mais, entre aspas, principais que ocasionam suicídio, tá? E segundo estudos realizados pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento da vida pensou em tirar a própria vida. Então, lembra que eu comentei com vocês que às vezes a gente fala, ai, mas eu não quero mais fazer isso, eu não gostaria mais de viver assim, ai, eu prefiro que Deus me leve, tá? Então, algum momento na nossa vida, né, a gente já teve alguns lapsos assim, né? E acho que lá na nossa juventude, né, muito mais.
Então, porque a gente não tinha um controle sobre as nossas emoções, né? E o mais interessante é que desse estudo que a Unicamp fez, 17% das pessoas, dos brasileiros especificamente, já tiveram um pensamento assim, 48% desses 17%, eles chegaram a montar um plano para acontecer alguma coisa, né? Um plano para que acontecesse o suicídio. Então, diante a essa realidade, né, a campanha do Setembro Amarelo, ela vem com muito mais ênfase. Então, desde lá de 2014, né, hoje já em 2021, ela vem com uma força maior, né? E essa força que a gente precisa, com certeza, levar ainda mais, né, dentro de todo esse conceito e principalmente levar e ampliar a nossa visão em relação a essas pessoas, né? Em relação aos nossos comportamentos. E aí, falando em comportamento, né, a gente vai buscar quais são, então, os fatores, né? Os fatores de risco, ou os fatores que impulsionam, ou até mesmo os fatores que desencadeiam, né, pensamentos a levar, tirar a nossa própria vida, né? Então, onde será que está? Né? Então, aqui na tela para vocês, a gente tem lá abuso sexual na infância, né, alta recente de internação psiquiátrica, né, doenças incapacitantes, impulsividade, agressividade, isolamento social, suicídio na família, tentativa prévia de várias, né, possibilidades e doenças mentais. Mas aí, falando um pouco mais especificamente, né, de cada uma delas, quando a gente fala em desesperança, desespero, desamparo e impulsividade, né, são sentimentos que levam a muitos fatores na nossa mente e levam também a muitas ações e atitudes pelo qual estão associados ao suicídio. Então, imaginem, pessoas, né, não só em impulsividade alimentar, pessoas desamparadas pela família, pelos pais, pelo cônjuge, né? Pessoas que não têm mais esperança, e aí a gente vai muito de encontro com tudo que está acontecendo no mundo, né, em relação à pandemia, o pós-pandemia. Então, esse número, essa estatística ainda não foi atualizada, né? Mas muitos órgãos competentes da parte da saúde já acionam, né, esse item suicídio como um segundo processo de saúde pública, porque realmente está passando dos limites, né? Está, mesmo com toda uma campanha, mesmo com todo um trabalho da área da saúde, das assistentes sociais como um todo, ainda existe, né, dentro de todo esse contexto real que nós estamos vivendo, né, grandes situações, amplas situações que levam, sim, ao fim de uma vida e de várias vidas, e nós vamos conversar também sobre o que seria um suicídio individual, um suicídio coletivo, tá? Então, é preciso ficar muito atento, né? Muito atento quando há desesperança, né? E que seja uma coisa persistente, que venha associada a estados depressivos, principalmente em jovens, adolescentes, onde os fatores de risco são maiores, né? Então, a combinação da impulsividade, da desesperança, né, do abuso de substâncias ilícitas, eles fazem parte de um contexto letal no final, que o final é muito próximo, né? Então, o suicídio ele também está elevado, não somente em questões mentais, mas também em questões comportamentais, e não somente em jovens, mas também em idosos, né? Então, existem muitos estudos que mostram que quando aquele idoso chega numa certa idade, né? Então, devido a vários fatores, por exemplo, a perda de um parente e muitas vezes a perda do cônjuge, né? Essa perda leva aquela pessoa a não somente ter pensamentos negativos sobre a vida, mas também a gente já viu muitos casos, né, de pessoas ficarem que definham, né, que acabam
perdendo a vitalidade, até mesmo falando na parte fisiológica, né? E definhando realmente quando tem a perda do cônjuge, né? A solidão, a existência, né, de enfermidades degenerativas, né, que causam dores, por exemplo. Então, muitas pessoas acabam tirando suas vidas, muitos idosos, por causa de não sentir mais útil, né, dentro da sociedade, se sentir um peso morto perante a família, né? Então, tudo isso são questões que agravam cada vez mais os óbitos por suicídio em pessoas mais idosas, né? Mais carentes da sociedade. Quando eu falo carentes da sociedade, eu falo sim, porque muitas vezes a gente observa idosos sendo esquecidos, sendo excluídos do meio social, justamente por não terem mais, né, entre aspas ali, muitas aspas, utilidade, né? Então, é extremamente importante a gente fazer essa observação, levar isso, né, não só para a nossa família, mas para os nossos meios sociais como um todo, né, e buscar, sim, né, sermos mais presentes e mais ativos. Às vezes, essa minha fala, né, vai te levar a uma visita de um parente, de uma mãe, de um pai, ou de um tio, ou de uma avó, que há muitos anos vocês não veem, né? Então, isso é bacana, isso é importante e extremamente necessário, principalmente pós-momento que a gente está vivendo, tá? Se a gente for buscar, então, mais informações, né, mais fatores de, né, aonde se adaptaria ainda mais, né, esse tipo de perda, né, perda de consciência e tudo mais. Hoje, com a questão da igualdade, hoje com a questão da aceitação, né, dos gêneros como um total, como um todo, então, existe sim, não só, né, agressões homofóbicas e perda de vidas por homofobia, mas também existe o inverso, né? Aquela pessoa, por ter uma questão de gênero específica, ela acaba sofrendo muito preconceito de outras pessoas, que leva, assim, a ter transtornos, né, psicológicos, até mesmo assédios, né, morais e sexuais, fazendo com que aquele homem ou aquela mulher ou aquele gênero que seja também perca, né, uma parte do que a vida lhe trouxe, né? Então, muitos não buscam mais como um fator de dignidade, mas buscam como um fator de sociedade, né? E muitas vezes não encontram isso na família, não encontram nos amigos, e por esse motivo se unem, né, dentro de um único contexto de isolamento, um contexto depressivo, fazendo com que acabem, né, com a própria vida. Então, também são fatores que levam, né, ao suicídio. Doenças clínicas não psiquiátricas, e aí eu vou falar muito sinceramente com vocês, né? Eu já tinha feito outras ações em relação ao Setembro Amarelo, mas nunca fui a fundo para identificar todas as formas de fatores de risco, né, que ocasionam o suicídio. E aí eu fiz uma lista de princípios aqui para a gente poder observar, e tem muitas coisas que podem levar, e fazendo essa análise, né, desse contexto social, a gente encontra realmente, entre aspas, né, motivos pelo qual aquela pessoa perde um pouco a razão, perde um pouco a consciência daquele momento, né? E nem sempre são fortes e firmes o suficiente para passar por cima daquilo, né? Então, olha, algumas outras doenças clínicas não psiquiátricas, né? Que eu estava comentando com vocês, fora, então, depressão e a utilização de substâncias ilícitas, a gente encontra também uma taxa super elevada em pessoas com câncer, que não superam e não aceitam, né, estar com aquela doença, estar com aquele diagnóstico, né, que muitas vezes, e cerca de 95% das vezes, tem cura,
né? Então, esses 5% que não tem mais cura, né, que já estão em fases terminais, né, eles preferem muitas vezes ter um fim antecipado do que esperar o processo, porque é um processo doloroso, é um processo difícil, não só para quem passa, mas para a família também, né? Então, existe, né, essa taxa, infelizmente, de pessoas que adquirem essa doença, né, ao longo da vida e não tem uma estrutura, né, para poder, então, transformar aquilo em algo mais leve e acabam cometendo suicídio. Pessoas com HIV também, doenças neurológicas como esclerose múltipla, né? Quem tem Parkinson, epilepsia, doenças cardiovasculares, e aí a gente engloba, né, o infarto do miocárdio, ou até mesmo acidente, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? E além também de doenças reumatológicas, e aí o lúpus. E eu tenho um caso específico sobre o lúpus, né? É muito complicado, porque se a gente for buscar em estudos religiosos, né, lá no passado, há muito tempo, a gente tinha a lepra, né, antigamente. E a lepra nada mais é do que uma transição de várias doenças no sistema imunológico, né, e faz com que os órgãos, né, não só internos, mas externos também, como a pele, né, seja prejudicial, né, aquela vida. E o lúpus, ele está muito correlacionado a isso, né? Ele tem várias estruturas de lúpus, ele tem um lúpus que ele é mais fisiológico, ele tem um lúpus mais que epidérmico, enfim. E eu tenho uma conhecida que tem lúpus epidérmico, e é justamente pelo fator imunológico, né? Ela tem um distúrbio no sistema imunológico que ocasionou o desenvolvimento do lúpus, né? E é impressionante que quando ataca, né, essa alergia ou essa doença, enfim, ela ataca no corpo da pessoa, ela fica com toda a pele machucada, né? Então, assim, o sol é algo que não existe, não pode tomar sol de nenhuma forma, né? Porque ataca ainda mais. E se a pessoa não tiver outras pessoas em volta que abrace, porque não é contagioso, né? E se fosse, né? Teria outras formas de você poder também abraçar aquela pessoa, né? Então, essa estrutura que eu estou dizendo que ela é importante, é uma pessoa jovem que vive com um problema muito grave, né? Para a própria aparência dela, mas ela supera isso de uma forma muito tranquila, né? Ela toma medicamentos que acaba inchando muitas glândulas, né? À base de cortisona e tudo mais, mas isso a gente consegue reverter de uma outra forma, em estrutura, em carinho, em atenção, em trazer aquela pessoa para o mundo onde não existe diferenças, né? E se existir diferenças, as diferenças são normais, né? E são possíveis. Então, é isso que a gente precisa buscar, né? Dentro da sociedade, tentar implementar isso na cabeça de pessoas que sofrem por algum motivo, por alguma doença, ou sofrem por algum distúrbio, né, mental, e que transforme isso de uma outra forma, né? Então, outro exemplo são eventos adversos na infância, né, ou até mesmo na adolescência, como abuso físico, abuso sexual, né, os pais divorciados, né, transtornos psiquiátricos familiares. Eu lecionei por 15 anos em escola pública e eu tinha um aluno específico que os pais eram separados, e eles eram uma época de muito calor, muito sol, e ele vinha com blusa de frio, todas as aulas, blusa de frio, capuz, blusa de frio. Teve um momento específico do período em que eu chamei este aluno para conversar e perguntei o que estava acontecendo, e ele explanou: meus pais se separaram e eu não estou conseguindo superar isso.
E quando ele tirou a blusa, ele tinha muitos cortes no braço. Então, ele usava a dor, né, de se cortar para suprir a dor maior que era o fato dos pais estarem separados. Então, tudo isso, né, une ainda mais forças para a gente pensar nessa estrutura que tem que existir, né? Não somente uma estrutura familiar, mas uma estrutura, quando eu digo, de conhecimento, uma estrutura de até mesmo conversa, né, com um círculo de amigos, não necessariamente, a gente sabe que hoje, né, as vidas, elas são muito mais, parece que está muito mais soltas, né? A gente não tem muito mais aquela coisa de estar uma família reunida ou os amigos darem valor para as coisas mais importantes na vida e não só as coisas materiais. Então, o mundo está muito dividido nesse momento, né? Então, pensar nessa estrutura, pensar nesse fator, né, importante de levar informação e de dar aquele abraço que hoje a gente não está podendo abraçar fisicamente, né, mas eu posso abraçar com uma palavra, abraçar com um carinho diferente, faz toda a diferença na vida de quem está passando. Às vezes, um bom dia, ele é muito mais valoroso do que, sei lá, um buquê, um café, enfim, né? Uma palavra, ela tem muito mais valor e isso vocês sabem, né, de cor, e basta a gente transmitir isso para outras pessoas, né, de extrema necessidade, essa transmissão de informação. Existe um outro fator de risco também que está muito correlacionado à genética familiar, né? Então, estudos mostram, né, estudos da genética epidemiológica mostram que alguns componentes genéticos, assim como alguns componentes ambientais, eles levam a risco de suicídio, eles levam a fatores de risco de suicídio. Então, por exemplo, alguém na minha família lá atrás, no passado, ela acabou cometendo um ato suicida. A genética, né, pelo qual aquela pessoa desenvolve ao longo da sua vida, ela pode passar para o seu filho, né? Ela pode, no momento, né, do desenvolvimento embrionário daquela criança, ela pode passar, assim como, não fugindo muito do assunto, mas só para a gente exemplificar, pessoas que utilizam drogas durante a gravidez, né? Ou ou homens que utilizam drogas, né? E depois acabam tendo relações sexuais e aquele espermatozoide ou aquele óvulo, aquele desenvolvimento embrionário no contexto geral, por pais usuários de droga, levam geneticamente aquela criança, aquele bebê a utilizar drogas no futuro, porque está entranhado, né? Está conectado, não é essa palavra, está composto dentro do cromossomo, né, esse tipo de informação. Então, porque é uma reação química, né? E quando a gente fala em reação química, essa reação química ela mexe com a nossa genética, ela mexe com a estrutura cromossômica e genotípica, né, do nosso corpo. E, então, muitos fatores, e sim, podem vir de históricos genéticos, né? Quando a gente fala em suicídio também. Então, é um fato da gente também ficar atento. Não necessariamente aquela pessoa da minha família no passado teve um ato suicida e eu vou ter. Não é isso, né? Tudo vai do seu desenvolvimento, tudo vai da sua comunicação, tudo vai da estrutura que você tem, enfim, mas pode ter fatores, sim, que levem aquela pessoa a ter casos futuros, né? Até mesmo o histórico de esquizofrenia, por exemplo, ou até mesmo transtorno bipolar, que seria um dos casos mais amplos hoje quando a gente fala em suicídio, tá? Existem pessoas com esquizofrenia, né, que não utilizam do medicamento de uma forma correta, que sim, fazem não só atos como suicídios, mas também como outros atos, e a gente precisa sempre estar atento a isso.
ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso prosseguir? Vocês estão aí? Falem comigo no chat, quem puder. Ok, maravilha. Bem, vamos lá. Dando sequência, então, vamos falar sobre medidas para a prevenção do suicídio, né? Então, aqui a gente tem uma mãozinha, né? E essa mãozinha, ela diz muita coisa, né? E assim, quando a gente fala em medidas e barreiras de prevenção, a primeira coisa que vem na minha cabeça é educação, né? Porque a educação, ela é a base para tudo na nossa vida, para tudo. E eu não falo somente da educação vinda das escolas, eu falo da educação no contexto geral de informação, de levar conteúdo, né, de transmitir, de adquirir, de absorver informação. Então, quando a gente sabe, né, sobre um certo determinado assunto e a gente vai a fundo daquele assunto, muito mais amplo vai ser o nosso conhecimento e as nossas atitudes também, né? Antigamente era um tabu falar de suicídio, não podia se falar desse nome, essa palavra, ela era algo que levava, assim, a pessoa à prisão, ou levava a pessoa à exclusão da sociedade, né? Ela era realmente um tabu, ela era uma forma de que as pessoas eram taxadas como, ai, credo, aquela pessoa tentou se matar, que absurdo, né? Mas não era tratado de uma forma, por quê que aquela pessoa tentou fazer isso, né? Aonde é que está, então, a nossa empatia com o mundo em relação a isso? Então, hoje, pensar nesse ato educacional, né, levando recursos para todas as pessoas sobre como prevenir, sobre quais são os fatores de risco, ou sobre como lidar com as situações. Só um minutinho. Ana, pega água para mim, por favor. Desculpa. Eu vou ter que fazer uma pausinha. Só um minuto. Voltei. Tempo seco, garganta seca. Priscila fala muito e aí trava tudo. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Vamos lá. Voltando. Desculpa, gente. É que a garganta mesmo tá ruim hoje. Vamos lá, então. Concentrando aqui. Bom, só para a gente voltar no contexto, tá? Que eu estava dizendo, da importância, então, da educação em relação a buscar informação, a transmitir, a compartilhar, não somente para quem passa por esse tipo de atitude, né? Para quem passa por esse tipo de ação, mas também para quem está ao redor, para quem está observando, é de extrema necessidade, né? Então, quando a gente busca barreiras, né, para a detecção ou barreiras para a prevenção do suicídio, diversos são os fatores que podem impedir, né? Então, a gente precisa tirar, né, desistir desse tabu, tirar esse paradigma de que falar sobre suicídio é algo ruim, ou falar sobre suicídio é algo que não vai agregar, né, dentro de um contexto familiar ou social, ou até mesmo profissional, isso, ou cultural, ou moral, enfim, é algo que não existe, não deve existir, tá? Então, retirar isso, excluir isso, né, faz parte de um processo, sim, de aceitação, né, de que há pessoas que precisem da nossa ajuda, que precisam da nossa ajuda de uma certa forma. Então, a gente tem, sim, que estar muito atentos para que
esses sinais e essas barreiras e essas medidas sejam atendidas, né? Sejam acionadas. E aí eu passei para vocês os fatores, né, que seriam fatores de proteção, fatores protetivos, que fazem muito sentido quando a gente fala em a gente que é mãe e é pai, ou que adota, né, um animal de estimação, ou que também cuida de uma comunidade específica, ou que tem uma equipe de trabalho que atua de uma forma familiar, que você sente aquela conexão, você vai cuidar de uma forma diferente, né? Quem tem um próprio negócio, por exemplo, vai cuidar de uma forma diferente, porque cuida com amor, cuida com carinho. E quando a gente fala em fatores protetivos, alguns fatores específicos fazem muito sentido para que aquela criança, né, ou aquele adulto que já passou por alguma coisa, alguma situação específica, ou que futuramente virá a passar, terá estrutura para poder, então, discernir de uma forma mais assertiva, né, todas as situações que vierem. E aí, alguns exemplos, né, de fatores protetivos, como a ausência de doenças mentais. Então, já é um fator, né? Se eu não tenho nenhuma doença mental, se mesmo que eu tiver uma depressão, né, de um problema que veio de um certo momento, ele vai ser sanado porque eu estou com a minha inteligência emocional ativa e desenvolvida, né? Se eu tiver uma autoestima elevada, um bom suporte familiar, ou até mesmo a capacidade de me adaptar positivamente a ambientes, a pessoas, a situações, tá? Estar empregado, esse é um fator hoje extremamente importante dentro da sociedade, onde pessoas que estão desempregadas com dívidas extremamente altas, que não conseguem trazer o sustento para sua família, infelizmente acabam pensando em tirar as suas próprias vidas. Então, assim, buscar estar empregado, não importa o que seja, o trabalho é digno, né? A gente tem que buscar isso. Laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, relações terapêuticas positivas, e quando eu falo em relações terapêuticas positivas, eu falo como é que está a sua relação com os seus médicos, né? Com os seus médicos que você utiliza, e não há vergonha alguma em falar assim, eu estou precisando de um terapeuta, eu estou precisando de um psicólogo, porque isso é super normal, é super real dentro de um contexto de desenvolvimento da inteligência. Mil perdões. Frequência ativa, né? Frequência de atividades religiosas. Muito se exemplifica e muito se explica quando pessoas que têm fé transformam a fé em uma forma de desenvolvimento saudável para a vida. Então, vale muito a pena a gente pensar, né, em quem tem esse lado religioso, que se apegar à religiosidade, se apegar a uma crença específica, faz toda uma parte de um conteúdo, sim, né, para ter um bom desenvolvimento. E ter crianças em casa também utilizam e fazem parte de um processo de animação, um processo de vivência maior dentro de uma casa, dentro de um recinto, tá? Gente, mil perdões mesmo. Minha garganta travou aqui de uma forma horrível. Por favor. Vamos dar sequência, então. Nós já falamos sobre fatores de risco, nós já falamos sobre como nós podemos, né, identificar pessoas que passam por esse processo, né, tanto mental, quanto emocional, quanto sentimental, no contexto geral. E aí, a pergunta que mais se ouve é como buscar ajuda, né? Muitas pessoas que precisam de ajuda não sabem que podem contar com outras pessoas.
muitas pessoas que precisam de ajuda têm medo de tentar apoio, buscar apoio em outras pessoas. Justamente porque, lembra daquele tabu que eu estava comentando? Opa, desculpa. Lembra daquele tabu que eu estava comentando com vocês? Né? Então, aquela coisa, eu não posso comentar com ninguém, eu não posso comentar que existe uma pessoa que... Não posso comentar que eu tenho pensamentos negativos. Então, esse é o primeiro passo para que a pessoa que precisa de ajuda chegue no contexto final com uma positividade. É entender que hoje muitas pessoas estão mais abertas a poder, então, ouvir e ajudar quem precisa, tá? Então, se você, né, hoje, passa por alguma situação em que algumas coisas te incomodam, e algumas delas fazem parte do que a gente comentou, né, até agora, busque ajuda. Existem pessoas especializadas para isso, mas você tem amigos, você tem família, e você precisa disso, você precisa buscar, né, essa estrutura. E se você não é um caso como esse, tem uma outra pergunta. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? E aí, a resposta para tem algo que eu possa fazer para te ajudar é ficarmos atentos a alguns sinais que muitas vezes nós passamos e nós sentimos e não percebemos. Outras vezes nós observamos em outras pessoas, mas não fazemos nada. Ou não observamos nada ao nosso redor. O nosso foco ele está muito aqui, e a gente não observa o 360 graus, a gente já falou muito sobre isso. Então, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento? Sinais de isolamento. Como assim, né? Aquela pessoa que você conhece, que sempre era ativa, hoje não quer mais nada com nada, quer ficar só em casa, trancado, né? Ou até mesmo um adolescente em casa, nossa, cadê meu filho? Cadê minha filha? Só fica no quarto, não convive com a casa, não convive com os amigos. Pode ser um sinal de preocupação, né? Mudanças de hábitos marcantes, né? Aquela pessoa que gostava de fazer muitas coisas hoje não consegue mais, ou mudou completamente, né? Até mesmo a cor de roupa, uma pessoa colorida, de repente só usa preto, só usa cores mais neutras, né? Não só pelo meio do trabalho, mas também o que será que está acontecendo com aquela pessoa, né? A mudança de hábito no contexto geral, né? Se você tem essa observação, são alguns sinais que a gente tem que ficar alerta, né? A perda de interesse daquilo que gostava muito de fazer e hoje não gosta mais, né? Ou até mesmo descuido com a aparência, uma pessoa que se cuidava, cuidava da beleza, cuidava da saúde, de repente não quer mais nada, né? De repente abandonou, não cuida mais, não só do cabelo, da pele, mas não cuida da saúde fisiológica, né? Ou até mesmo uma pessoa que fazia muito exercício, fazia caminhada, fazia corrida, fazia academia e hoje não quer mais nada disso, né? E mudou completamente. Pode ser um fator ali, né? Que está dando sinais de que algo não está bacana, de que algo não está legal, né? Se a gente está falando de crianças, a piora na escola, no desempenho da escola, né? A exclusão dos amigos, a gente tem que ficar muito atenta, né? Quantas crianças sofrem bullying e a gente, como pai, nem sabe ou nem desconfia porque não observa os sinais, né? Então, é importante a gente pensar nisso também, né? Se aquela criança ou aquele adulto tem perda de sono, tem perda de apetite, emagrece demais, de um período de tempo muito curto, alguma coisa tá errada, né? E a gente sabe que existe uma associação da parte sentimental, da parte emocional com a parte fisiológica, né? Se a gente não está bem da nossa mente, o nosso corpo também sente. Nós já falamos muito sobre isso também, tá? Então é importante, é bacana a gente ficar atento a esses sinais, não só a nossa família, mas ao nosso redor também, tá? A ajuda pode vir de todo mundo, de todos que estiverem ao redor. Então, vamos tentar ter esses olhos de lince para, então, levar um pouco mais de desenvolvimento para essas pessoas.
de atitude positiva para essas pessoas, porque tanto elas quanto nós precisamos desse processo, né? Para o nosso desenvolvimento, enfim. Se, por exemplo, por um acaso, nós temos uma pessoa e eu não consigo ajudar, Priscila, ainda não estou preparada para poder ajudar uma pessoa que está passando por essa situação. Hoje, existem voluntários, tá? Esses voluntários são voluntários da saúde, eles estão preparados para poder atender essas pessoas, para conversar com essas pessoas. E agora uma informação extremamente importante: se eu preciso ou precisar algum dia de algum apoio desses voluntários da saúde, basta eu discar 188, tá? É gratuito, ó, 188, é gratuito, funciona 24 horas, e para quem não consegue, não quero falar, mas tenho vergonha, mas eu quero poder me expressar, tem um site, tá? www.cvv.org.br, tá? Então, é também uma forma, uma possibilidade de, então, levarmos um pouco mais de segurança, de apoio, de carinho para essas pessoas que tanto precisam, tá? Você é muito importante, cuide-se, cuide da sua vida, cuide-se do que é mais importante hoje. Né? Eu costumo falar muito aqui na minha casa, justamente sobre esse assunto, né? Que a nossa vida, ela é muito mais importante do que qualquer estrutura material, qualquer uma mesmo, tá? Então, eu dou muito valor, aqui em casa a gente dá muito valor a essa estrutura humana, né? A esse relacionamento de pessoas. Eu tenho esse meio social que me leva, sim, a pensar com uma empatia gigantesca no próximo, mas dentro do meu lar, dentro da minha casa, e serve sim como um exemplo para as pessoas, trazer isso, essa harmonia, trazer essa consciência desde os pequenos, desde a minha filha pequena até o meu marido, mudar essa estrutura, mudar o pensamento das pessoas, levando sempre o que é mais de importante, que é o auxílio para quem precisa. Graças ao bom Deus, eu consigo observar no rosto de vocês que vocês têm uma estrutura muito bacana, e isso eu sou muito grata em poder ter vocês aqui com esse sentimento também. Mas se a gente estiver lá na frente, ou até mesmo hoje, que observar isso em outras pessoas para auxiliar, eu sei que eu vou poder contar com vocês. Então, eu quero, primeiramente, agradecer imensamente a presença de todos vocês. E, segundo, pedir 1000 perdões. A minha garganta hoje realmente atrapalhou um pouquinho a nossa conversa. Imagina. Foi algumas tossidinhas aqui. Imagina. Agora mesmo eu estou com uma voz de taquara rachada. Priscila, quem tem que pedir desculpa sou eu. Por que, Edson? Porque mais uma vez cheguei atrasado, me perdoe, tá? Imagina, Edson, é muito bom ter você aqui, como sempre, como todos, muito grata mesmo. Muito obrigada, Eliane, está dizendo que foi muito Priscila. bom. Oi, Pércio. É aniversário Obrigada do a Índio. vocês aí, foi bom estar com vocês aí, tá? Viu, Priscila? Oi, Pércio. Priscila, o Edson, nosso índio, ele chegou atrasado porque ele está comemorando o aniversário dele hoje, viu, Priscila? Opa! Parabéns, Edson! Uhul! Obrigado, Parabéns, pessoal. muitas Parabéns, felicidades. Deus abençoe Cadê o cada vez bolo? mais sua vida. Cadê o bolo? Cadê o bolo pra gente? Estamos com saudade de bolo, né? Até dentro da família, né? Que não podemos comemorar com parentes, com filhos, com sobrinhos, com ninguém. Então, cada um na Parabéns, sua casa. Índio! É, bom, muito Verdade, obrigado. verdade. Obrigado, pessoal. Olha, Obrigado, assim que Isabel. passar tudo isso, vamos marcar um grande encontro, fazer um grande bolo para comemorarmos juntos. Eu falei Com isso. certeza. Sair de dentro do bolo, viu?
Ô, Índio, vai sair eu de dentro falei- do bolo, viu? Ai, meu Deus. Vamos falei- colocar na mão. Muito Da obrigada. família agora. Eu falei isso aí no grupo da família, Priscila. Eu falei, a hora que acabar tudo, vamos fazer uma big festa para comemorar. Mas olha, pessoal, obrigado, viu? De coração. Ah, tá filmado, viu? Tá filmado e gravado, viu, Tá Índio? gravado, hein? Tá gravado tudo, gravado, tudo hein? gravado. Legal. Vamos legal. fazer, então, uma foto bem Quero bonita trocar. para comemorar, então, o aniversário do Edson. Quem puder abrir Foto? a câmera. Peraí, que eu vou colocar um óculos lindo, igual o seu. Peraí. Põe a Isso. peruca também. Vamos lá. Põe a peruca também. Peraí, deixa eu me arrumar aqui, gente. Aí eu já Vamos vou fazer abrir. uma foto bem bacana, bem Ô, bonita. Lara, Quem adorei puder esse abrir as óculos, câmeras. professor. Esse óculos é maravilhoso, professora. Fiquei com inveja. Ah, você gostou? Olha. Ô, parabéns. Muito legal. Muito obrida, muito obrigada. A gente Precisa arrumar um tenta ser redondinho para estiloso. você também, viu, Índio? Arrumar um redondinho para você também, viu? Tá. Muito bem, vamos lá. Todo mundo dando aquele sorrisão em 3, 2, 1. Opa, o Rodrigo entrou, Elaine também, Vicente, vamos lá. Mais alguém consegue abrir a câmera? Vamos dar aquele sorriso em 3, 2, 1. Muito bem. Muito obrigada, pessoal. Maravilha. Tem recadinho para vocês lá no chat. Eu coloquei também o nosso cronograma da semana. Não percam todas as nossas atividades. Está sempre muito bacana, sempre com muito carinho para todos vocês. E é sempre um prazer conversar com vocês. Mesmo um pouquinho com a garganta ruim, eu acho que deu para passar o conteúdo. Com certeza. Foi benção, deu sim. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Gratidão mesmo. Muito, muito obrigada. Obrigada, Agnes. Pércio, obrigado pelo presente, viu? Tá, Isabel. Tá bom, querido? Tá? Mais trabalho. Você me deu mais trabalho hoje cedo, viu? Obrigado. É isso aí. Tudo de bom para vocês, ó. Valeu, tudo de bom para todos aí. Tchau, Tchau, pessoal. Pércio. Muito obrigada, Abraço a Manu. Tchau, Priscila. Tchau, Deus Muito abençoe obrigada. todos. Até mais, Tchau, Priscila. gente. Melhoras Boa aí. tarde para vocês. Até quarta que vem. Boa tarde. Até. Boa tarde. Senti falta Tchau. do Fábio hoje na aula, hein? Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde. Tchau.